E aí galera, meu nome é Kelvin, sou editor e produtor do Ligados na Palavra. Foi muito bom passar essa primeira temporada estudando com vocês. Fica ligado porque vem aí mais uma temporada muito especial. Eu te espero. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Ligados na Palavra. Hoje, dia 23 de setembro, é um prazer, uma grande alegria estar estudando a Palavra de Deus com você pela rádio advai.net e também pelo youtube.com/JACentralVV. E aqui no estúdio já estamos preparados para estudar mais uma vez a Palavra de Deus com o pastor Fernando. Tudo bom, pastor? Tudo bem, Kinak? Uma alegria estar novamente aqui com vocês. Que bom, preparado para mais um dia de estudos? Vamos lá. E você, já está preparado? Então feche seus olhos que vamos conversar com Deus. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra e aprendermos um pouco mais de Ti. Por favor, nos oriente, nos ajude e nos inspire neste momento, em nome de Jesus. Amém. Pastor, ontem nós terminamos o Ligados com uma pergunta. E eu quero começar então com essa sua resposta. É possível que nós testemunhemos, falemos de Jesus, preguemos a palavra de Deus e não estando reavivado? É possível sim, Kinak. Porque na ação de pregar a palavra, entra duas situações, entre o humano e entre o divino. Quem prega a palavra é humano, ok? Eu estou pregando a palavra, levando a mensagem. Quem convence é o Espírito Santo. Então, eu posso estar pregando a palavra, não estar reavivado, mas a maneira como eu falar para você seja de tal forma que o Espírito Santo venha a usar a minha fala para poder tocar o seu coração. Por exemplo, nós temos duas situações bem claras na Bíblia. Uma delas é quando Paulo ele está pregando, fazendo algumas maravilhas. O livro de Atos, no capítulo 19, por exemplo, ele vem falando acerca disso, uma das viagens missionárias ali de Paulo. E diz assim, capítulo 19, os versos 11 em diante. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Imagine uma pessoa que fazia milagres, ok? E a Bíblia fala acerca de Paulo de tal maneira que as pessoas colocavam os doentes à beira do caminho para que a sombra dele, apenas a sombra, pudesse passar sobre a pessoa e a pessoa era curada, ok? E o texto continua dizendo o seguinte: de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam, e alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre aqueles que tinham espírito maligno. Viram Paulo pregar, um pastor pregando, viu que funcionava, e agora então quiseram imitar. Não, já que ele afugenta os demônios, já que ele cura as doenças, nós também vamos usar. E usar o mesmo nome de Jesus, né? A Bíblia diz aqui. Só que o que aconteceu com eles? Verso 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eles não conheciam Jesus. E os que faziam este eram 7 filhos de Seva, judeu, principais dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, e lhes disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa, fugiram daquela situação. Então aqui nós temos uma cena onde uma pessoa que não era reavivada, não conhecia Cristo, pregou acerca de Cristo, mas acabou sendo envergonhado pelo maligno. Mas nós temos outra situação também. Nós temos uma pessoa mais próxima de Jesus. Temos Judas. Judas, ele andou 3 anos ao lado de Jesus, 3 anos e meio ali ao lado de Jesus, viu Jesus fazer milagres, ok? Judas também fez milagres, porque a Bíblia diz, querido, que Jesus ele deu poder aos discípulos para fazer milagres. Judas testemunhou acerca de Jesus. Judas era um pastor,
ele pregava acerca de Jesus. Só que um detalhe interessante era que Judas ainda não tinha rendido o seu coração a Jesus, porque Judas havia deixado aberto uma porta muito perigosa no seu coração, a porta da presunção. Era presunçoso. Mas um detalhe interessante, querido, é que ele viu milagres acontecer, também foi usado por Deus para fazer milagre, mas não era convertido. Só que aqui vem um detalhe, Kinak. Um dos sinais de uma pessoa não convertida é o mau testemunho. E quando você observa a vida, o contexto ali dos discípulos, você vai lembrar que eles brigavam, não era por causa do mau testemunho de Judas, mas por causa de posições. Exatamente. Não é isso? Uhum. Então, Judas era um indivíduo inconvertido, pastor na igreja de Cristo, pregava, testemunhava, dirigia a Santa Ceia, mas não era reavivado. Realmente ele não deixou o seu coração ser reavivado pela palavra de Deus. Então, é possível a pessoa pregar sem ser reavivado? É possível. Deus, ele usa as oportunidades, transforma a palavra para alcançar o coração ali que necessita naquele momento. Mas a gente também viu, durante o estudo nessa temporada, de que quando eles receberam o derramamento do Espírito Santo, foi o momento que eles fizeram grandes maravilhas, e aí convenceu muitos corações. Esse derramamento só foi no período dos discípulos, ou pode acontecer na nossa vida hoje? O derramamento do Espírito Santo, ele vem simbolizado por duas chuvas, a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã, ela caía justamente no momento em que um momento necessário para germinar a semente. O agricultor faz os sulcos na terra, planta a semente e necessita agora e fica esperando a chuva vir para poder germinar aquela semente, para brotar a semente. Então a necessidade dela era essa aí. Já outra chuva, a chuva serôdia, ela vem para amadurecer o grão e prepará-lo para a colheita, para a foice. Então, querido, o Espírito Santo, ele caiu no primeiro momento, junto ali com os discípulos, e foi necessário porque havia ali, a religião cristã era algo novo ainda para eles. Eles não conheciam, sabiam de um Jesus que pregava, e um Jesus que pregava, um revolucionário, haviam tantos outros ali, mas aquele era diferente. Então, o que Cristo pediu agora? Permanecer em Jerusalém até que o poder do alto venha revestir vocês. E agora ali foi necessário a chuva temporã, o derramamento do Espírito Santo, naquele momento, para que desse um impulso na igreja. Imaginem que a gente tem aqui em Vila Velha algumas festas que atraem pessoas de toda parte do país. Uma festa religiosa. Imaginem que no momento dessa festa, um grupo de pessoas agora com ousadia, com coragem, são tomados pelo Espírito Santo e começam a pregar para as pessoas. Aqui na nossa cidade, o contexto é diferente porque não vêm muitas pessoas de outros países aqui. Mas na situação ali de Jerusalém, haviam judeus de várias outras nações. Por exemplo, você é descendente de alemão, não é isso? Eu sou descendente de italiano. Só que eu não conheço a Itália. Imagina agora eu voltar para a Itália e ali na Itália eu ouvir uma mensagem e eu agora retorno para o Brasil e vou compartilhar essa mensagem nova com a minha família. Então, o Espírito Santo teve essa necessidade ali no contexto de Jerusalém para que pudesse usar os discípulos, cada um falando na língua das nações que estavam ali, e eles pudessem espalhar a mensagem das boas novas de Jesus. Mas há um segundo momento, o momento em que o derramamento da chuva serôdia, ela será feita na vida da pessoa. Então, a gente pode dividir aqui, Kinak, em duas situações. A primeira delas, a chuva temporã, ela veio como o poder transformador do Espírito Santo, imbuindo ali diariamente o indivíduo, o coração do crente, para que ele pudesse ali produzir vitória sobre o pecado, certo? Já no caso da chuva serôdia, é o poder para testemunhar. E o derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus, nós agora, né, no nosso contexto, ele se fará necessário para a gente poder pregar a mensagem com ousadia.
Mas há um detalhe, há um livro, eu gosto muito desse livro, e esse livro, o nome dele é Preparação para a Chuva Serôdia, certo? É um livro de Wagner, e ele tem um texto aqui muito interessante, eu trouxe para dividir com você, e ele é um alerta também. E esse texto, ele diz o seguinte: os que não morrem diariamente para o próprio eu, consentindo que o Espírito Santo purifique e transforme sua vida, não reconhecerão ou compreenderão as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. E, como consequência, serão expelidos na sacudidura, e seus lugares serão preenchidos por outros que abraçarão a verdade e se unirão com o povo de Deus que observa as ordens ali do nosso Senhor, os mandamentos de Deus. Então, a chuva temporã foi importante nos discípulos para o derramamento do Espírito Santo, e a chuva serôdia é importante na nossa vida hoje. Nós devemos nos preparar para recebê-la, para com ousadia fazermos uma obra tão grandiosa quanto foi a dos discípulos ali em Jerusalém. E uma forma de nos prepararmos para essa chuva é falando com Deus, não é? Com certeza. Olhe para a gente. Mais uma vez, Senhor, lhe agradecemos pelo privilégio de pertencermos ao seu reino. Obrigado, Senhor, pelo estudo da sua palavra, que vivifica a nossa vida, restaura a nossa alma e aquece também o nosso coração. Em nome de Jesus lhe agradecemos. Amém, Senhor. Agora é com você. Vamos ler hoje o livro de Salmos, capítulo 47. E a gente se encontra, claro, no próximo Ligados à Palavra. Um abraço. Tchau.